Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um giro de notícias aí sobre o nosso tricolor. Hoje é um dia, uma notícia muito ruim, né? O Diogo Jota aí que faleceu num acidente de carro. Também tem um possível chapéu aí do Botafogo em relação ao Marinax, mas também tem boas notícias do treino do Crespo. Um amistoso aí que São Paulo vai jogar entre amanhã e sábado. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu joinha aí no vídeo para dar uma força pra gente, compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. A gente não podia começar o vídeo aqui sem falar do acidente, né, do Diogo Jota, deixar aqui os nossos pêsames para a família, para todo mundo que gosta de futebol. Ele sofreu um acidente de carro entre Portugal e a Espanha, né, acabou falecendo junto com o irmão dele. Tinha casado fazia pouquíssimo tempo, já estava com a esposa já há bastante tempo, tinha 3 filhos, mas acabou casando faz pouco tempo, né? Tinha acabado de ser campeão pela seleção de Portugal também. Era um jogador bem novo, né, de 28 anos. Dizem que depois do acidente o carro pegou fogo, que eles ficaram irreconhecíveis. É uma judiação para a família. É difícil saber o que dizer nessas horas, né? A gente sabe que no fim esse é o fim de todo mundo, né? Mas quando é novo assim, com uma maneira brusca desse jeito assim, é muito triste. A gente sente muito aí pelo jogador, espera aí que Deus conforte a família. É bom pra gente pensar sempre aí em viver a nossa vida muito bem, que a gente nunca sabe a hora de cada um, né? Mas agora, voltando ao São Paulo, né? Hoje foi dia de treino em 2 períodos novamente. O Crespo colocou os caras para treinarem 2 vezes no dia novamente. O treino, assim, foi de enfrentamento, principalmente, né? O Crespo dividiu o time em vários pequenos grupos e aí ficava fazendo enfrentamento de um contra um, porque muito provavelmente é como ele enxerga que o Flamengo vai jogar contra a gente, né? Crespo gosta bastante da marcação individual, então esse treinamento aí forte é necessário, porque você precisa estar com o físico lá no alto para conseguir fazer a marcação homem a homem, né? A boa notícia desse treino é que o Lucas e o Ferreirinha, eles não treinaram com o grupo principal, eles treinaram com a molecada lá de Cotia, que estavam ajudando lá a fechar o número de jogadores lá para o treino, né? Mas eles treinaram com essa molecada e não sentiram dores. Estão evoluindo ainda para o retorno pleno para o São Paulo, né? Para estarem disponíveis para o Crespo. Então, acho que esses serão os nossos maiores reforços aí, a hora que o Lucas e o Ferreirinha voltarem, né? E a gente sabe, já falou aqui, que o Crespo muda muito a formação, ele muda muito o esquema também para dependendo do adversário que ele vai enfrentar, né? Mas nesses primeiros treinamentos já deu para pescar assim uma possível formação para enfrentar o Flamengo e o Red Bull nos 2 primeiros jogos que a gente vai ter quando retornar ao futebol agora dia 12 de julho. Então já dá para ter uma ideia do que esperar para esses confrontos, né? Ele está repetindo muito uma formação que é Rafael, Arboleda, o Alan Franco, Ferrarese, Cedric de um lado, Enzo Dias do outro. E na parte de volante, meio campo, ele está usando bastante o Marcos Antônio e o Alisson. O Pablo Maia tá entrando assim, como se fosse reserva. O Pablo Maia realmente não tá bem ainda desde que voltou da lesão, né? Então, muito provavelmente o Crespo vai preferir utilizar volantes de maior mobilidade, volantes mais rápidos, não aqueles volantes de marcação, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, né? É o que ele está esboçando nos treinamentos. E a gente entende que ele está mantendo essa formação também, até para que os jogadores peguem o entrosamento, né? Uma coisa que a gente reclamava muito é que o Zubeldia toda hora ficava. Uma hora era 2 zagueiros, outra hora era 3 zagueiros, outra hora um machucava, enfim, não tinha um padrão, né? Não tinha um entrosamento. Por mais que ele repetisse às vezes os mesmos jogadores, mas parece que não tinha um entrosamento. Então vamos esperar que o Crespo consiga dar esse entrosamento aí para os jogadores do São Paulo, né? Também temos informação que o Crespo pediu os reforços, né? Já indicou os nomes. A gente não tem os nomes, esses nomes ainda não vazaram por ninguém, mas a gente tem as posições, que ele pediu um zagueiro
pediu um lateral direito e também um atacante. A gente estranhou essas informações, porque até onde a gente sabia, o zagueiro realmente estava na pauta. Tinha aquele jogador de beirada de campo que ia fazer tanto a ponta quanto o meio-campo. E agora, lateral direito, eu não entendi, sinceramente. Nós temos os jogadores da base, inclusive o Ângelo que foi vendido já e tem que bater a meta de minutos para o São Paulo ganhar os 2 milhões de euros a mais. E tem também o Igor Vinícius que acabou de ir embora. Então, se a ideia era ter mais um lateral direito sem ser o pessoal da base, por que que não deixou o Igor Vinícius aí então? Não renovou o contrato dele? Enfim, a gente achou estranho, mas foi essa a informação que chegou até a gente. Então, vamos ter que esperar para comprovar, né? E mais uma prova que a comissão técnica do Crespo está tentando achar mais jogadores no Sub-20 é que eles estavam de novo no jogo do Sub-20 contra o Juventus, que a gente perdeu de 1-0. Não foi um jogo muito bom, eu assisti o jogo, não foi, o São Paulo não jogou bem. Teve um gol que foi anulado, acho que foi do Felisberto, se eu não me engano, que eu achei que não era para ser anulado, mas enfim. Mesmo assim, o São Paulo não jogou bem, tá? Ele tinha dado uma recuperada depois que os jogadores profissionais tinham descido lá pro Sub-20. Mas a comissão técnica do Crespo estava lá olhando alguns jogadores. E mais uma prova de que eles estão de olho no Sub-20 é que o blog do São Paulo trouxe uma informação exclusiva, né, deles, que vai ter um jogo treino do São Paulo contra o Sub-20. Eles ainda estão decidindo se vai ser na sexta-feira, no caso amanhã, ou no sábado. Acho que sábado tem um jogo à tarde, se eu não me engano. Então eu creio que seja ou na sexta-feira mesmo, ou no sábado de manhã. Mas acho que dois jogos no mesmo dia, eu acho que não vai dar certo. Então eu creio que é mais provável que seja amanhã mesmo. E isso prova, o Crespo pediu para marcar esse jogo, para dar uma destravada nas pernas, digamos assim, dos profissionais, mas também para que ele possa olhar de perto esses jogadores do Sub-20. Então é mais uma prova que eles estão olhando com bons olhos aí para a molecada, que era uma coisa que não acontecia com o Zubeldia, né? Infelizmente, o Zubeldia só usou os moleques lá que não teve jeito mesmo. E uma outra informação que o blog São Paulo trouxe com exclusividade é que o TechFoot, que a gente falou para vocês num outro vídeo aqui, que é um centro de tecnologia e ciência, né, que é usado no futebol, com vários parâmetros e tal, de fisiologia, para melhorar o desempenho dos jogadores e também a prevenção de lesões, né? Ele já foi implementado em Cotia, né? Que a gente falou, inclusive, que deu muita diferença quando o São Paulo ganhou a copinha aí, que a gente chegava no segundo tempo, a gente virava os jogos, né? Às vezes a gente tava perdendo o jogo, chegava no segundo tempo, os nossos jogadores estavam todos com fôlego cheio, parecia, e eles viravam os jogos na força, né? Então, o blog do São Paulo trouxe essa informação que esse TechFoot já está sendo utilizado, já está em uso no profissional agora também. Então, é mais uma boa notícia aí visando o bom desempenho dos nossos atletas e diminuir as lesões também, né, que estavam acontecendo bastante aí no São Paulo. Vamos rezar para dar tudo certo. E o Matheus Alves está nas vias de fato com o CSKA de Moscou, né? E o Matheus Alves está chegando às vias de fato agora com o CSKA da Rússia. Ele está viajando agora nessa madrugada para fazer os exames médicos lá e caso passe nos exames já vai assinar o contrato, né? Então, muito provavelmente São Paulo deve oficializar aí até o final da semana a venda do jogador. Vai ser naquelas bases que a gente falou mesmo. São Paulo vai ficar com mais ou menos uns 40 milhões de reais. A venda foi por 7 milhões de euros, mas o São Paulo só tem 90% do passe do jogador, né? Então ficaria mais ou menos aí 39, 40 milhões para o São Paulo. E aí essa grana caindo, precisa ver qual que vai cair primeiro, se é essa do Matheus Alves ou a do Ângelo que foi vendido. Aquela grana que cair antes vai ser usada uma parte para pagar, para quitar as dívidas com o empresário do Alan Franco, para finalmente destravar aí essa renovação de contrato com o Alan Franco, né? Uma judiação do Matheus Alves, sinto muito, jogou muito pouco no profissional, queria ver ele jogando com o Crespo, mas fazer o quê, né? Estamos quebrado, é o feirão do São Paulo, né? Pode esperar que mais vendas ocorrerão, hein? E uma notícia curiosa agora, né? O rapper francês Cool B, ele
ele lançou um novo clipe, né? E nesse clipe ele tá com o uniforme de São Paulo, cara. Ele tá com a camisa agora de 2025 e 25 e um calção branco. Vou colocar a foto aqui para uma foto de um frame aqui do clipe pra vocês darem uma olhada, mas cara, você vê que o São Paulo é praticamente um time internacional, né? Tem time que vai ter que comer muito arroz e feijão para chegar no nosso nível, né? Achei bem legal, cara, achei bem legal mesmo. O clipe tá disponível já no YouTube aí, não é muito meu estilo de música, mas achei legal o cara vestir aí o uniforme de São Paulo aí. E o atual, que é mais legal. E para encerrar agora, uma notícia que deixou a gente de cabelo em pé aqui. A mídia do Botafogo, né? Eu vi no Fogão Net, tava repercutindo a venda do Jair, né? O zagueiro deles que foi vendido para o Nottingham Forest, que é do Marinax, pelo valor de 12 milhões de euros. Olha o valor que eles venderam o zagueiro, cara. 70, quase 80 milhões de reais um zagueiro. A gente vende o meio-campo para a Rússia. Enfim, vai. Vamos nem ficar pensando nessas coisas. E o pessoal do Botafogo achou estranho, o pessoal que cobre, né, a mídia que cobre o time do Botafogo achou estranho porque o Botafogo pagou 14 milhões de euros por esse jogador do Santos e ainda mandou o Tiquinho Soares para lá. Vocês falaram assim, meu, por que tá vendendo o jogador por menos do que comprou pro Nottingham Forest, né? E aí o Matheus Medeiros jogou a bomba. Ele foi apurar isso, por que que isso estava acontecendo. E uma fonte que falou para ele do motivo falou que esse negócio entre o Textor e o Marinax tá envolto num negócio maior, digamos assim. Que eles têm outros projetos para ser feito entre os dois, por isso que o jogador estava sendo vendido abaixo do preço, digamos assim, para o Nottingham Forest. E aí o Matheus Medeiros, que é o jornalista, né, ele falou que a fonte não quis detalhar para ele o que ia acontecer, mas que o Marinax deve financiar um projeto com o Textor no Botafogo, visando algo relacionado à base e à captação de jogadores jovens. O que é que o São Paulo ia fazer junto com o Marinax? E assim, se ele fizer com um, não pode fazer com o outro. Então, assim, cara, eu obviamente não duvido do que o jornalista do Botafogo apurou. A gente teve o Nicola falando que o negócio com o Marinax tinha subido no muro. O blog do São Paulo disse que não, que só tinha mudado a forma de fazer isso. E aí a gente falou, vamos ver qual dos dois que estavam certos. Só que agora o Matheus Medeiros solta essa bomba aí de que o Botafogo está vendendo um jogador jovem para o Nottingham Forest mais barato, porque eles têm outros projetos juntos visando a captação de jovens para a base. Aí ficou um alerta. Aí ficou um alerta pesado. A gente sabe que o Marinax não é o único que está interessado em fazer isso com o São Paulo, né? Mas a gente sabe que ele é o que ofereceu o maior valor. Então, assim, pode ser que isso dê problema e o São Paulo acabe arrumando uma parceria dessa para a base, mas com valores menores se não der certo com o Marinax, né? Só faltava essa agora, gente, já contando com esse dinheiro aí para dar uma ajeitada na janela aí do final do ano para o São Paulo. E só faltava dar errado e o Botafogo dar um chapéu na gente, né? Puta merda, aí, olha, a coisa está complicada pro nosso lado. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!